Amigos, pessoal que assiste as minhas lives diariamente, estou em Fortaleza no meu escritório, Dr. Heleno Lopes. Hoje é o dia 10 de maio de 2022, terça-feira. Eu vou começar dizendo só uma coisinha. Nesta madrugada desabou o hospital, o prédio do hospital lá de Paraipaba, no litoral oeste do Ceará, e morreu uma mulher que se encontrava interna naquele hospital. Lamentável, não é? Mais tarde eu vou falar exatamente sobre isso. Uma coincidência, pediram-me para que eu informasse, dissesse, isso é coisa de ontem à noite, pediram que eu vou fazer hoje, sobre o direito da família de quem morre por acidente. Eu vou dar explicações, é uma matéria muito profunda do direito civil. Também eu vou falar aqui, o preâmbulo que eu vou falar são coisas da nossa instabilidade constitucional ocasionada por essa coisa que se chama ministro, ou coisa que se chamam ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Inicialmente, vale ressaltar que eu não quis fazer um comentário mais profundo do discurso, entre aspas, lido pelo Lula, que além de ler ruim, a redação enganosa era uma redação de português um tanto chulo. E ele terminou até dizendo que ia fazer todos os brasileiros comerem chuchu com arroz. Pessoal pobre, né, pessoal? Quer dizer, enquanto o Lula vai comer aquele dinheirinho da Petrobras, dinheirinho que dá para comprar caviar, uísque de melhor qualidade, viagens de turismo, né? Para a Venezuela ele fazia viagem de turismo, mas turismo dele para a França, para a Alemanha, para o povo que diz que mantinha, ele vai dar chuchu com arroz. Aí a turma fez aquela exclamação, dizendo que é chuchu com lula. A lula se sabe que é um peixe, caríssimo e gostoso. E falar do risoto de chuchu com lula. Só para registrar um fato, outro fato também que mereceu destaque nas redes sociais, foi o discurso do Fernando Haddad, que é candidato a governador do estado de São Paulo. Ele chamou o Bolsonaro de canalha e de mentiroso. Quer dizer, esse pessoal deveria ter vergonha na cara, porque foi o prefeito mais vagabundo de São Paulo. Ele participou do esqueminha da quadrilha do PT, que ele foi ministro dos governos petistas. Entendeu? Outra coisa também me chamou a atenção, rapaz, foi uma live do bispo Dom Paulo Garcia, lá de Pernambuco. Ele é do episcopado da pastoral lá de Pernambuco, é o chefe lá da episcopal. Rapaz, ele mostrou aquilo que nós dizemos todos os dias, que revogaram o artigo 53 da Constituição Federal. Isso é o que eu estou interpretando o que ele disse. Revogaram o direito de manifestação, de expressão, de comunicação, revogaram o direito de liberdade da imprensa, rádio e televisão. E ele falou até um fato interessante, disse que lá em Minas Gerais, um pastor da igreja evangélica, falando dentro da Bíblia, que os sexos conhecidos são o sexo masculino e o sexo feminino. E esse pastor foi convocado para explicar por que ele dizia isso. É um negócio incrível. Também tem que ser registrado, esse Paulo Garcia, ele disse que não se pode mais fazer um sermão, não se pode mais fazer uma homilia, nós somos censurados a todo momento. E também outro fato que merece destaque é o despejo, por falta de pagamento, de templos da Igreja Mundial do Reino de Deus, do pastor Silas Malafaia, lá em Guarulhos, e parece que outro também de São Bernardo, sei lá, por lá de São Paulo.
e diz que a Nossa Justiça tem até ordem de fazer o despejo com força policial. São essas coisas que a gente fica pensando no que vai acontecer nesse Brasil. Ontem, o ministro Edson Fachin, presidente do TSE, indeferiu o pedido de várias sugestões das Forças Armadas sobre a transparência na apuração das eleições de 2022. Indeferiu e mandou dizer que realmente as urnas são auditáveis e cada boletim de urna pode ser conferido, pode ser contado desde a apuração nos estados, através do TRE de cada estado. Senhores, só o Brasil, o Afeganistão, né? E o Butão, é uma republiqueta, são os três que usam a urna eletrônica sem voto impresso. Dizer que é um retrocesso do voto impresso só se você voltar o tempo da cédula de papel para você preencher. Todo mundo sabe que com a urna eletrônica poderia ser impresso o voto através de uma máquina impressora que ficaria acoplada a cada urna. Mas aí tudo ficou difícil porque o próprio ministro Edson Fachin, todo mundo sabe disso, não ele, o Luiz Roberto Barroso, foi à Câmara Federal para providenciar a não aprovação da PEC que visava a esse fato de ter uma eleição com voto impresso e auditável do jeito que eu disse. Agora, eu acho que foi uma tolice da nossa deputada federal e disse, porque esse fato podia ser através do projeto de lei comum, dando mais regulamentação ao artigo 66 da Lei 9504/97, lei que regulamenta a fiscalização dos partidos para as urnas eletrônicas a partir do momento em que é lavrado o boletim de cada urna. Ocorre que o problema criado em 2018 não foi em cada urna eletrônica. Pode até ter acontecido algo estranho na origem em cada junta apuradora de cada tribunal regional eleitoral. O problema maior, e todo mundo tem que saber, aquele inquérito que nunca foi sigiloso, que narrou com muita veemência e muito respeito, com dois aspectos. O primeiro, o hacker invadiu o código-fonte do computador que faz a totalização dos votos, lá no TSE, em março de 2018. E a Rosa Weber, ministra, ela presidenta do TSE, quando foi detectada a presença desse hacker, a partir de março de 2018, e descoberto em 7 de novembro, 7 de novembro de 2018, e que foi instaurado um inquérito que nunca foi sigiloso, nem podia ser, por causa da transparência prevista no artigo 37, caput da Constituição Federal. Aí quando, todo mundo sabe disso, quando foi solicitado pela Polícia Federal a vistoria da caminhada que o hacker fez dentro do computador para identificar quem invadiu o computador, o código-fontes, e também identificar o desvio de votos ou não. Daí a insegurança das urnas. Eu estou dizendo isso aqui porque se eu fosse político ou fosse candidato, eu estava proibido. Como também nós vivemos uma expectativa, uma dificuldade. Aí então foi feita uma informação pela direção do TSE, que foi contratada uma empresa privada e todo o rastro do hacker foi apagado. Ou seja,
foi eliminado, havendo absoluta impossibilidade de ser feita essa vistoria pela Polícia Federal. Mas eu consultei pessoal entendido em informática, tem-se todo o sistema de informática universal, aquela denominada lixeira. Mas eu não quero nem chegar a esse ponto. Foi dito para mim que seria possível restabelecer tudo que o hacker fez, mesmo depois de apagado, né, o seu rastro. Aí fica a grande dúvida do povo brasileiro, e a gente ouve só palavra ofensiva ao presidente Bolsonaro, como hoje já escutei, nesse tal de Milton Jung, o nome dele é Jung, pronuncia Jung porque ele não é filho de brasileiro, ele não é brasileiro, ele é filho de estrangeiro, nascido no Brasil atualmente. Então esse cara tem a boca de veneno. Aí diz que o Bolsonaro insiste em sala escura, sala privada, sala de transparência. Ninguém, Bolsonaro nunca falou em sala escura. Falou em sala secreta, na qual é feita a computação geral. Isso aí acontece, pelo menos só se vai acontecer, não vai mais acontecer, porque o pau está torando agora. Inclusive, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, já dirigiu mensagem, requerimento ao TSE, dizendo que tudo quanto for sobre eleição, que as Forças Armadas devem ser representadas pelo ministro da Defesa, tudo ser direcionado a ele, entendeu? Então vamos ver o que dá. Outra coisa também que merece destaque é que a defesa do Daniel Silveira insistiu ontem, vamos ver o que o Alexandre Moraes vai decidir, pedir para não usar a tornozeleira eletrônica, eliminar o problema do bloqueamento de sua conta bancária, porque está sem poder fazer operação financeira, e vamos ver o que vai dar, porque eu acho o seguinte: o Alexandre de Moraes e a propalação geral em risos por parte de quem deseja o Brasil entregue às mãos do ladrão Lula, entendeu? Em mão dos esquerdopatas, não é a falar do Folha de São Paulo, é exatamente falar muito alegre, isso, aquilo, dizer que ele tem que ser suspenso dos direitos políticos, tem que não sei o que, tal, que o decreto presidencial não abrange isso. Quem lê o decreto que concedeu anistia com indulto ao Daniel Silveira, estará vendo, quem ouviu a leitura está vendo, que o Bolsonaro fez questão de dizer, linha por linha, a pena principal, as penas acessórias assim, mantido os seus direitos políticos, eliminada a multa, não sei o que mais. Mesmo que ele não dissesse isso é uma lição primária. Todo advogado recém-formado, todo estudante de direito, qualquer jurista sabe que com a extinção da pena principal, extinguem-se as penas acessórias. Isso é um absurdo. Então vamos ver o que ele vai dar. Estão provocando o Bolsonaro, mas ele tem um instrumento democrático. O próprio ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que é ministro da Defesa, ele pode requerer ao presidente da República, ou sugerir, que ele se utilize do artigo 142 da Constituição Federal. Afinal de contas, eu me lembro muito bem quando havia discussão com a presença de Ulisses Guimarães, daquele lá de Mato Grosso, que era o deputado das diretas, que fazia sempre emendas, eram desaprovadas, não eram aprovadas. Aí então, e com o Afonso Arino de Melo Franco, que era jurista, um cara lá, não sei se era senador, não sei se ele pertencia ao quadro de parlamentares, eles, nos debates, eles diziam que tinham que incluir os instrumentos de defesa da democracia. E que instrumentos foram esses que foram inseridos? Artigo 136 da Constituição Federal, o estado de emergência com as exigências de ouvido o Conselho da República,
decreta por 30 dias, mas fica subordinado à aprovação da Câmara Federal por 10 dias. A mesma coisa com o estado de sítio, previsto no artigo 137 da Constituição Federal, com as mesmas características. E o mais brando dispositivo constitucional para garantir autonomia, harmonia e o exercício de cada poder que emana do povo e em seu nome é exercido nos termos dos artigos 1º e 2º da Constituição Federal. É o artigo 142 do poder moderador. Eu entendo até, senhores, que qualquer cidadão brasileiro, nós, com fundamento nessas leis que tinha aí, que ainda estão em vigor, eu acho que não precisa nem citar lei. Eu acho que o cidadão pode criar o presidente, é que a Vossa Excelência diga e decretar o Estado moderador, convocando as Forças Armadas para garantir o decreto que concedeu graça e indulto ao deputado Daniel Silveira, nos termos em que foi proferido e com observância da súmula 9 do Tribunal Superior Eleitoral. Essa súmula, todo mundo pode ler, você escreve no Google, súmula 9 do TSE, que você lê o teor dela, com a extinção da pena principal, extinguem-se as penas acessórias, não precisa nem dizer. Então esse instrumento do artigo 142 é um instrumento altamente democrático, é um freio que as Forças Armadas podem dar aquele poder que está extrapolando, está ferindo a Constituição Federal. Eu acho que qualquer cidadão brasileiro, para mim, que pode requerer ao presidente da República que estabeleça poder moderador. Diz o artigo 142, as Forças Armadas, o presidente da República é o chefe das Forças Armadas, constituídas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, as quais podem ser convocadas por quaisquer dos poderes da República como poder moderador para fazer valer a autonomia de cada poder, sem um invadir a competência do outro. Então, os absurdos que vem acontecendo desde o dia que o Bolsonaro assumiu e que ele resiste com muita tenacidade, entendeu? Porque eu nunca vi como é que o cara leva uma facada daquela. Ele previu essa facada que ia levar em uma das lives dele como candidato. Ele relacionou todas as pessoas mortas que foram contra o PT Quadrilha, entendeu? E ele pergunta, e eu, será que vão me matar? Ele está lá, a internet não mente, entendeu? Aí nós vivemos esse clima de expectativa. Para eliminar essa expectativa, vamos garantir umas eleições seguras, dando um ensino assim logo, olha, seu ministro Alexandre Moraes, vai valer a prerrogativa, a discricionariedade do senhor presidente da República quando concedeu anistia geral, através de decreto do dia 21 de abril de 2022, ao deputado Daniel Lúcio da Silveira. E ele fica livre para ser candidato, para falar e também fazer ver que a nossa Constituição está em vigor, que o Supremo Tribunal Federal merece respeito e quem desrespeita a excelsa Corte, que é a Corte Constitucional, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, quem desrespeita são quase todos os ministros. Quase todos. Quem não se lembra daquele julgamento de um embargo de declaração em que a defesa do Lula, depois de perder várias sessões de suspeição contra o juiz Sérgio Moro, inclusive com decisões transitadas em julgado, quem é que não se lembra daquele julgamento quando a Carmen Lúcia, ministra, já tinha votado contra as pretensões da defesa do Lula por se tratar de um recurso de embargo de declaração, no qual não cabe esse tipo de argumento, e ela foi constrangida, todo mundo sentiu isso pelo ministro Gilmar Mendes. Eu senti o constrangimento, se ela não sentiu, ela mudou o voto da outra depois de 2 anos do voto prolatário. E esse voto dela seria capital para ser negada a suspeição do Sérgio Moro.
Aliás, eu nunca ouvi falar, primeiro, que se arguisse uma suspeição em embargo de declaração. De acordo com o artigo 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração contra acórdão devem cingir-se aos fatos do acórdão prolatado. Então o acórdão é omisso, o acórdão contém conflito, contato com qualquer coisa, e o acórdão não dizia nada. Aí surgiu esse pedido de suspeição dos embargos de declaração, quando, em suspeição, toda a jurisprudência, a própria lei diz que quem passa a ser réu na exceção de suspeição, com a denominação de exceto, é o juiz da causa. Entendeu? E mais, o princípio da manutenção, da não ofensa à coisa julgada, está lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que de lei nova não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Aí você diz lei nova, olha, qualquer decisão constitui o quê? Lei entre as partes. Entendeu? Aí eu disse o artigo 39, salvo engano, esse segundo ou primeiro, da Lei 1079, de 10 de abril de 50, que é a lei recepcionada pela Constituição, com muitos artigos direcionados à punição de ministros do Supremo e do Presidente da República. Essa lei foi desrespeitada e o ministro que muda o seu voto, oficialmente 2 anos depois de prolatado, ela mudou a Carmen Lúcia, sem a fundamentação devida, e que ela não deu fundamentação, eu assisti, pode ser passível de ser punido com a cassação do seu cargo de ministro. Então, isso aí. Agora, senhor, outra coisa que me vem à tona é o seguinte: Foro de São Paulo. Primeiro, vamos dizer de um dos componentes do Foro de São Paulo, que é o Ciro Gomes. O Ciro perdeu a cabeça, perdeu porque eu acho que ele podia muito bem ser uma terceira via, subindo para a segunda via da eleição. Sabe por quê? Porque... Pode calar. Olha, então porque o Ciro Gomes ele perdeu quando ele vive dizendo palavreado, fez, levando todo mundo e tal, nas redes sociais. Inclusive, ele agora com esse negócio do coco babão, ele perdeu muito nome. Melhor, Ciro, sabe o que você devia fazer? Era sentar por Fernando Haddad, no Lula, mostrar a corrupção do governo petista, mostrar a quadrilha, mostrar a ausência da bandeira verde e amarela, entendeu? Tudo isso, e que você talvez subisse muito e apresentasse um programa de governo. Sabe o que mais? Olha, quem viu, quem assistiu, parece que foi agora, ontem, segunda-feira, eu estava assistindo a Luciana Bertolini, que é esquerdopata, da Jovem Pan. Ela fez uma reportagem bonita, 5 dias que ela esteve navegando pelo Rio Solimões, lá na Amazônia, foi até Tabatinga e mostrou a comunidade lá de Santos Dumont, entendeu? A cidadezinha de poucos habitantes, que os alunos gastam 2 horas para comparecerem à aula, para virem para a aula, e 2 para voltar para casa. E eles cantando o hino nacional. Os alunos bem afinados. Imagina que eu nunca ouvi esse governo de Lula. A bandeira brasileira nunca teve tanto destaque, pessoal. Aí, nós temos aí o quê? Um elogio, uma forma. Primeiro, você tem que ver também no Foro de São Paulo, que deu origem a muitas coisas. O Foro de São Paulo foi fundado, olha o pessoal da fundação do Foro de São Paulo, para o narcotráfico e para os dólares das repúblicas, quiseram fazer da América do Sul um só país, uma só nação comunista. E estão tentando ainda, porque a Argentina já está acabada. A Cuba, a Venezuela, a Nicarágua, a Bolívia está mais ou menos, porque olha o que acontece. Quem estava no Foro de São Paulo para fundar o Foro de São Paulo? Um representante das Farc, Forças Armadas Revolucionárias colombianas, que todo mundo sabe que essas Forças Armadas são no tráfico pesado de drogas. Inclusive, quando
o Evo Morales era presidente que tentou acomodar a situação, aí com acordo para cessar a matança de gente, o tráfico de drogas, aí os caras das Forças Armadas exigiram, vamos parar as armas, mas você vai dar para cada chefe o cargo de coronel do exército colombiano, entendeu? E você lascar, presente lá, no Fundo de São Paulo, em 1990, principal presente, Lula, principal presente, Hugo Chávez, da Venezuela, principal presente, representante de Cuba, e mais um chefão das forças revolucionárias no tráfico de drogas lá da Colômbia, Farc. Aí o Ciro Gomes também estava lá. Quer dizer, quem ouviu toda a narrativa do general Hugo Carvajal, lá em Madrid, preso, porque ele derramou mais de 500 toneladas de cocaína lá nos Estados Unidos, e estão lutando pela extradição, ele narrou abertamente tudo o que o Lula fez no Foro de São Paulo, entendeu? E o próprio ladrão de Nova Indês disse no comício dele, comício que só tinha o pessoal dele, porque ele não podia sair à rua, dizendo que ele incentivou o emprego, inclusive ajudando as repúblicas vizinhas. Só que ele arrombou a Petrobras, arrombou o BNDES, arrombou os fundos de pensão dos Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, arrombou a Petrobras do BNDES e mais aquela refinaria Abreu Lima, mas aquela passadinha que a Dilma Rousseff comprou por 10 vezes o valor da mesma e revendeu em ofensa e prejuízo à Petrobras. Vou resgatar a Petrobras, vou fazer isso, um canalha desse não tem moral para dizer nada. Agora, o Foro de São Paulo é isso aí. Quer dizer, o Brasil não pode tolerar esses indivíduos que pregam o comunismo, pregam indiretamente o socialismo chinês como uma coisa muito linda, como o Lula já fez isso muitas vezes, nós não podemos tolerar. Bom, pessoal, vou parar por aqui e vou ensinar agora uma matéria de direito civil, que é a minha praia, né? Aliás, minha praia é o direito, eu estudo todo dia, né? Vocês veem o seguinte, voltando ao bispo Dom Paulo Garcia, quando ele disse, artigo 53 da Constituição Federal, doentemente ele se reportou, embora indiretamente, se reportou o artigo 5º, incisos 4º, 9º, e também o artigo 220 da Constituição Federal, que estabelece a liberdade absoluta de expressão, comunicação, manifestação de pensamento, por voz, por texto, pelo que for. E aquele que ofende só pode ser motivo de processo criminal dentro da competência do crime cometido, calúnia 138, difamação 109, injúria 140, dentro das prerrogativas do artigo 145, se for o caso de majoração de pena prevista no artigo 141 do Código Penal. Mas nunca prender Daniel Silveira, riscando, revogando o artigo 53 e parágrafos da Constituição Federal, prendendo Zé Trovão, também revogando toda a liberdade de expressão da nossa Constituição, prendendo preventivamente, mas não foi cumprido o mandato, que não vai nunca a carta precatória que for para o Alan dos Santos, porque ele está lá nos Estados Unidos, e a lei de lá, em termos de liberdade de expressão, é a mesma do Brasil, que os Estados Unidos não aceitam ofender a lei dele e fazer extradição daquele que no seu país de origem também está sofrendo constrangimento. Duvido, já disse 10 vezes, vou repetir, duvido que haja extradição do Alan Santos. Está aí o João Alberto Jefferson preso, presidente de partido, a interveniência, a intervenção do ministro Alexandre da Silveira, Alexandre de Moraes, no governo federal, quando mandou suspender os decretos que isentavam o IPI, desde a Zona Franca de Manaus, de todo o Brasil, que favorece muito o povo. Aí vem um partidozinho lá, que não tem representação nenhuma, requer de repente o eliminar. E o ministro Luiz Fux
continua, me desculpe dizer, desonrando a sua palavra, dada no dia que assumiu, quando disse que jamais iria permitir se haver liminar nisso e naquilo, e todo dia ter liminar contra o governo da República. Bom dia para vocês. Agora, o fato. Bom, vamos partir do princípio que essa mulher que morreu no desabamento do hospital de Paraipaba. Assim também, quem morre de acidente de veículo, quem morre por dar um tiro por um indivíduo qualquer, nós temos várias regras do nosso Código Civil. Vou dizer aqui, em primeiro lugar, partindo para o artigo 200 do Código Civil. Esse artigo 200 é a coisa mais bonita que já entrou no nosso Código Civil. Eu achei que foi inteligência muito rara de quem elaborou o projeto de Código Civil. A Lei 10.406/2000, ela é de 11 de janeiro de 2002, com vigor em 11 de janeiro de 2003. Bom, esse projeto, e de hoje é lei, diz lá no artigo 200 que toda indenização, toda causa civil que tenha origem em crime, a prescrição só começa a correr quando a ação penal ou processo criminal é definido por sentença transitada em julgado. Então nós temos dois dispositivos na lei civil. Quando se trata de danos morais e danos materiais contra uma pessoa comum qualquer, a prescrição é de 3 anos a partir do dia que se resolve a ação penal. 3 anos, artigo 16, parágrafo 3º do Código Civil. Quando se trata de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é de 5 anos, artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Para o caso aqui é diferente. Nós temos a aplicação do artigo 200, que eu já falei, do artigo 206, parágrafo 3º, que é o dano moral, e o artigo 948 do Código Civil. Você, no caso da mulher que desabou, que é o caso idêntico ao que eu estou relatando, nós temos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O que diz esse artigo? Esse parágrafo 6. A entidade a qual pertence quem praticou o dano material ou moral é responsável pelos danos ocasionados por seu preposto. Significa dizer que nós temos o hospital de Paraipaba. Se ele tiver personalidade jurídica própria, a família dessa mulher tem o direito ao seguinte: primeiro, cobrar direito aos danos morais e aos danos materiais no prazo de 3 anos depois da definição do crime. 3 anos, prescrição. Isso aí, que é o enterro, funeral, despesas com transporte, com velório, com santinho, tudo está lá na lei. Bom, e também caixão, essas coisas aqui, caixão mortuário. E uma pensão mensal prevista no artigo 948 do Código Civil. Uma pensão, se o hospital tem autonomia, tem personalidade jurídica própria, como o JF aqui tem, então é contra o hospital. Se o hospital é um órgão do município de Paraipaba, que pode ser vinculado à administração direta da Secretaria de Saúde, quem responde é o município de Paraipaba. A ação é contra o município. Se o hospital pertence à rede estadual, então, e não tem personalidade própria, a ação é contra o Estado. Aí o juiz vai, de acordo com as provas, vai fixar uma pensão mensal. Se a mulher tem filhos, tem marido, tem quem, os dependentes dela, ou pessoas que choram a sua morte, que pertencem à família, que estejam naquele grau de vocação etária prevista no artigo 1829. Então, vai receber essa pensão. Eu não sei se ainda está em vigor, porque o Supremo só vive mudando suas súmulas. A súmula
a súmula 499 súmula 490 do Supremo Tribunal Federal, 490, tem a 489 e a 490. Quando se trata de pessoa adulta, ou seja, você tem maioridade, 19 anos, então o limite para receber a pensão vitalícia a pensão, vai até quando a pessoa que morreu iria completar 65 anos, que é a vida presumida da pessoa na época da sua. Por isso que eu disse que ela não existe, mas eu até me esqueci dela. E a outra dizia que, sendo criança, até os 25 anos, porque até os 25 é a idade presumida daquela criança contrair casamento, que eu acho uma besteira, a súmula 491. Mas essa súmula não tem mais aplicação hoje, sabe por quê? Porque hoje a idade dos ministros, que são um bocado de babaca, vai até 75 anos, e a idade compulsória do servidor comum é de 70, então eu acho que tem que mudar aí, modificar essa súmula, que está muito antiga. Mas aí está lá, o 498. Se você, aliás, o 948 do Código Civil, aí você pegando o artigo 500, 498, 510, 530, deixa eu me lembrar aqui, 510 do Código Civil, é 498, 948, não, 950, 948, não troca os números, 948 é para o caso de óbito, óbito em acidente ou morte violenta. E também, quando se trata de ferida, é o 950. Aí você cobra a sua invalidez pelo que se essa mulher tivesse ficado viva e inválida pelo resto da vida, ela mesma teria direito a uma pensão mensal. Parágrafo 1 desse artigo 950, me lembrei agora, 950, porque tudo bem decorado. Eu não sei, eu não lembro nada, eu lembro com os olhos dos outros. Diz lá que é o seguinte, se o credor dessa pensão pode exigir que seja paga tudo, todas as pessoas num bolo só e de uma vez só. Tudo isso depende também de prova em juízo, pegando o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, porque aí você pode ser o centro que pratica o acidente, o motorista de uma empresa. Aí quem responde é o empresário. Chama-se isto responsabilidade objetiva. Aí nós vamos desde o artigo 186 do Código Civil, artigo 948, artigo 950 do Código Civil, as súmulas, tudo dentro daquelas coisas dirigidas pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Eu acho que por hoje está bom, né? Eu acho que está bom por hoje. É um real, né? Não. Paulo Urano. Hein? Doutor Paulo Urano. Paulo Urano, bom dia para você. Doutor Paulo Urano chegou. Primeiro que eu não enxerguei, segundo que eu estou aqui com a luz na minha cara também de boa. Bom dia, doutor Heleno. Então, bom dia para você. Então, lembrar que o Brasil precisa tomar uma providência no sentido de que seja obrigatório o cumprimento da nossa Constituição Federal. Eu sou brasileiro, doutor Paulo Urano. Doutor Paulo Urano, diga aí de viva voz, você quer o cumprimento da Constituição Federal pelos excelsos ministros do Supremo Tribunal Federal? Pode dizer. Mas é claro, doutor Heleno. É claro, é lógico. Claro. Então, a instituição, o Supremo Tribunal Federal, é uma instituição séria, merece respeito, e nós temos o Supremo Tribunal Federal cumprindo realmente o seu papel dentro do artigo 102 da Constituição Federal, o guardião da Carta Magna. E quem está desrespeitando primordialmente é o senhor excelso ministro Alexandre Moraes, que ele desmoralizou completamente aquele seu compromisso de cumprir a Constituição, que ele prestou quando ele assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom dia para vocês. Peçam para mim. Olha, eu quero agradecer a multidão de gente que pediu inscrição no meu Facebook, rapaz. Foi gente demais. Obrigado para vocês. Eu aceitei todo mundo. Tem gente que é de fora, de outro estado,
Muita gente vê. Eu no examino, que examina a moça que trabalha comigo, tem também o Facebook, o YouTube, o Instagram, mas eu estou muito agradecido com vocês todos. E vocês podem pedir uma música para o meu programa, Morrendo de Saudade, pela Rádio Assunção. Começa sábado, cada sábado, às 23 horas, termina domingo às 2 da madrugada. Só Anos Dourados. Ou então, uma manifestação de direito que eu vou ajudar vocês, tá bom? Obrigado a todos. Meu WhatsApp é esse aqui, olha bem. 85 é o DDD. 999453883. Obrigado e até amanhã.